Estamos de volta com o TV Câmara Recebe, um programa muito especial hoje. Nós estamos conversando com o Mário Mota, que é jornalista, apresentador da RBS de Santa Catarina, a rede afiliada da Globo. E ele também apresenta na rádio CBN, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais ou menos o que você está fazendo isso. No primeiro bloco a gente fez um de volta ao passado aí, são muitas histórias, mas tem mais histórias ainda aí que a gente precisa, e boas histórias, que a gente precisa resgatar aqui. E participa desse programa nosso querido amigo aqui, Mário Magrão, também que é jornalista esportivo da Folha do Povo, e também foi companheiro de trabalho na Rádio Piratininga e trabalhou com o Mário Mota. Mário, deixa eu falar, você ficou aqui em Tupã, em que período foi embora? O primeiro período foi da venda do circo, Motinha e minha filha, para o Salim e para a Joaninha, enquanto minha tia viva ainda, meu tio já faleceu, mora em Marília, e o circo foi vendido efetivamente na cidade de Birigui. Por isso passou a ter o nome de Circo Teatro Pérola. Birigui é a cidade de Pérola, da Noroeste, então foi uma homenagem a Birigui. Mas o circo, meu pai continuou ainda um tempo no circo, até que ele chegasse a Tupã. Foi quando nós ficamos aqui por volta de 65, 66 mais ou menos. 76, 86, 96, 2006, 2016, quer dizer, há 50 anos nós fixamos residência em Tupã. E essa permanência ficou por 5 anos o Hotel Coimbra na Rua Coroados. O seu Augusto resolveu retornar para a cidade, o hotel mudou de nome, parece que mudou para o hotel, não era Lisboa, não tenho certeza, mas ele retomou o hotel ali. Meu pai pegou um desafio muito grande na época, que era um prédio que ficava na Tapuias com Mandaguari, não, com Mandaguariz, exatamente, em frente ao EMA, hoje, o AME, exatamente, que era praticamente em frente à delegacia. E era um prédio meio, como é que eu vou dizer, meio amaldiçoado, eram quartinhos assim, e ninguém queria tentar retirar as pessoas. Que era mal assombrado. Na verdade era bem assombrado, porque não era mal assombrado, mas era, na época, com o maior respeito do mundo, era uma espécie de balança, mas não cai, e era mesmo, né? E meu pai encarou aquilo, era de um juiz de direito de Sertanópolis, no Paraná, ele foi até lá e disse, olha, se eu conseguir negociar a saída das pessoas que moram lá, não eram muitos, era um prédio feito para ser um hotel, sabe? Mas era mal ocupado na época, com todo respeito a quem morava lá, mas deve estar entendendo o que eu estou falando. E meu pai, com jeito, com calma, conseguiu reformar o prédio e transformou num novo Hotel Coimbra. E ficamos mais 5 anos ali. Então, juntando isso, deu 10 anos aqui. Meu pai voltou para Santo André com a minha mãe, praticamente havia se aposentado, e eu permaneci aqui, morando. Morei primeiro na casa juntamente com o professor Heraldi, era um professor de história, muito querido, muito amigo, morávamos próximo de uma garagem do Prata ali em cima, e posteriormente eu me mudei para a casa da dona Zefa, mamãe do Calu, ali em frente ao estádio municipal, que era em frente à Faculdade de Educação Física. Porque eu estava cursando Educação Física já na época, e aí já próximo de 70, 71, 72, 73. Eu permaneci aqui até 74, praticamente. Foi um comecinho, no final do ano de 74, é que eu, acompanhando um amigo para passear no sul, eu só conhecia até Curitiba, e talvez levado um pouco por aquele espírito circense de não conseguir permanecer muito tempo enraizado, eu acabei indo com eles até lá e descobri um estado que é um estado maravilhoso também, muito equilibrado, talvez na época era o zero da BR-101, porque um era o Paraná e o outro era o Rio Grande do Sul. O zero, ninguém falava, ninguém conhecia, e o Estado era muito simplório no sentido de propagar suas belezas. Mas hoje as pessoas certamente conhecem Santa Catarina em qualquer das estatísticas, em qualquer dos setores que você toma dentro do Brasil, você percebe que Santa Catarina está entre os 5 primeiros. Para se ter uma ideia, Santa Catarina não tem mais do que 1,06% do território nacional. O território de Santa Catarina é 1% do território nacional.
E eu ia dizer o país, né, me perdoe, o estado de Santa Catarina está entre os 5 maiores produtores de alimento, se você quer começar por alimento. Então eu também aprendi a gostar, a conhecer e a admirar um estado que me recebeu de braços tão abertos quanto Tupã e que permanece de braços tão abertos quanto Tupã permanece para me receber sempre que eu venho aqui. Então eu fiquei praticamente 10 anos com meus pais, mais 3 anos e meio, 4 anos sozinho, e voltei depois em 77, 78, 79, comecinho de 80, para dar esse suporte à saúde do meu querido sogro Aleixo Correia, que está sepultado aqui lá embaixo, lá é o São Pedro, né? Cemitério São Pedro. E estamos aí. Eu acho que eu vivenciei nessa cidade alguns momentos muito importantes, como, por exemplo, a última entrevista feita com o Luiz de Souza Leão, eu tive o privilégio de fazer. Na casa dele, ainda aqui na chácara, não era um mausoléu, não era um museu ou algo assim, mas eu trouxe um gravador Akai da Piratininga, montamos na casa dele, ele gostava muito da minha maneira de agir, tínhamos um carinho, um respeito muito grande, e ele se abria muito comigo, sabe? Talvez pelo fato do circo e tudo mais. E essa reportagem, eventualmente, eu sei que a Rotativa no Ar, eventualmente recupera trechos dele contando quando chegou em Tupã e tudo mais. Então, eu tive o privilégio de ser o presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Educação Física, quando nós conseguimos encaixar a Faculdade de Educação Física no primeiro circuito universitário de música popular brasileira, na década de 70, 72 para ser mais exato, e promovemos em um ano e meio, eu tenho tranquilidade em dizer isso, porque eu acompanhei a vida de Tupã posterior a isso, mas uma série de espetáculos musicais que eu acho que a cidade nunca mais teve oportunidade para ver. Sabe? Não é mérito nosso, nada. Só que nós estávamos na hora certa, no lugar certo, e conseguimos trazer a cada 20, 25 dias shows do estirpe de Toquinhos, Vinícius de Moraes, Trio Mocotó e Marília Medalha juntos, lançando aquele LP Tarde em Itapuã. Chico Buarque e MPB4 juntos. Um show na sexta-feira, com um jogo de futebol de salão na noite anterior, no ginásio de esportes Elias Kneifes, que nós tínhamos acabado de pintar para ser inaugurado nos Jogos Abertos de 1971, 36ª edição, que de algum modo a gente participou e ajudou a fazer. Taiguara, no auge da sua fama, com Hoje, O Universo do Teu Corpo, ele exigiu um piano de cauda branco no palco, senão ele não viria. Na verdade não era palco, nós não tínhamos palco no ginásio de esportes. Então nós emprestávamos da academia de boxe que tinha lá embaixo, na Emorés, o ringue, e não colocávamos as cordas. Então ficava um ringue, imagina um ringue de boxe, com as 4 colunas de madeira assim. Era o palco, mas era o que tínhamos, né? É o que temos. Então, o melhor que temos é esse aí. E eles se apresentavam, colocávamos uma lona, tal, ficava um negócio bonito. E conseguíamos promover shows dessa estirpe. Caetano Veloso, Gilberto Gil e apresentando um jovem chamado Jardes Macalé com ele, a primeira vez que ele se apresentou. Me lembro que esse que toca violino hoje, Jorge Maltner, também veio junto se apresentar, e ele estava começando a carreira. Trouxemos Luiz Gonzaga Júnior e Quinteto Violado, juntos, num único show. Gonzaguinha estava começando, ele não era o Gonzaguinha ainda, era Luiz Gonzaga Júnior. Aliás, a minissérie da Globo, que recentemente retratou a vida do Luiz Gonzaga, começa com o Luiz Gonzaga Júnior indo a Exu tirar o pai do ostracismo, que o pai tinha caído no ostracismo da música popular brasileira, para fazer uma série de shows com ele. Pois essa série de shows é exatamente o momento histórico desse primeiro circuito universitário. Ele trouxe o pai de Exu para fazer a série de shows que o governo federal, mesmo numa época pesadíssima, politicamente falando, que era em plena chamada ditadura, 1970, Emílio Garrastazu Médici, e o governo entendeu que era melhor ofertar música e cultura para os jovens nas universidades do que simplesmente deixá-los falando de política, se unindo e se preparando para algo que o governo não queria. Então,
O que hoje nós temos como projeto Pixinguinha, por exemplo, foi a nascente do Pixinguinha, foi exatamente esse circuito universitário. Mas aconteceu algo que pouca gente sabe, que eu gosto de frisar. Do primeiro show, que era Toquinho, Vinícius, Marília, Medalha e Trio Mocotó, eles se apresentaram 3 dias antes em Marília, junto com o diretório acadêmico de uma faculdade de lá. Mas eles não se deram muito bem, não estavam muito felizes em Marília. Marília tinha uma sociedade um pouco mais fechada que a nossa, era uma cidade maior, e eles estavam meio deslocados na cidade de Marília. E havia uma rixa muito grande entre Tupã e Marília, né? E o Luiz de Souza Leão explica muito bem por que isso aconteceu. Pouca gente sabe, mas a ferrovia ficou parada em Marília por quase 30 anos. Politicamente não permitiram que a ferrovia continuasse na direção de Dracena, de Tupi Paulista. Isso só aconteceu 30 anos depois, quando Marília já era uma grande cidade, porque era o ponto final de uma linha de trem. Então agora continua, quer dizer, a ideia política era essa. E eu sei que quando nós fomos 3 dias antes do show daqui a Marília e percebemos que eles estavam meio deslocados, Manuel Poladian, esse grande nome do empresariado brasileiro, que fez grandes shows, trouxe grandes shows para o Brasil, era um empresário da época, começando sua carreira. Só não quer que esse pessoal vá para Tupã antes, não, amanhã já. Nós temos um bom hotel lá, que é o Grande Hotel Tamoios, para a época, você imagina, já existia o Grande Hotel Tamoios, só que ele não tem piscina. Mas nós temos a nossa piscininha ali, que é em frente ao estádio municipal, no fundo, eu não sei se existe até hoje, mas era uma piscina de aprendizagem, 1,5 metro, uma churrasqueira. A gente fecha a piscina da Faculdade de Educação Física só para os artistas passarem a tarde lá e tal. E eu me recordo que eu fui à Eletrotécnica Brasil da Dona Ondina. Havia chegado os primeiros fogões com um suporte lateral de isopor, uma caixa de isopor por fora do fogão para não estragar, eletrodoméstico. E você separava aqueles 2 laterais daquele negócio de isopor, eram 2 barquinhos, fechadinhos, legal. Você colocava o fogão, mas você tirava, eram 2 barcos, iam para o lixo. Dona Ondina, arruma umas 3 dessas aí para mim. Para quê, Márcio? Deixa comigo. Levamos para a piscina e eles vieram, foram para o Tamoios e tal, e à tarde fechamos a piscina só para os artistas. Toquinho, Vinícius de Moraes, Marília Medalha, Trio Mocotó, uma carninha no fogo, Pimentel, Wilson Pimentel cuidando da carninha. O professor Lincoln, Rubens Risse, o professor Zé Herbert, Zé Lito, já falecido, enfim, os nossos Caveira, que era um secretário da faculdade também, Tarifa, João Tango, o grupo Calu. Nós pegamos aquelas barquinhas, enchemos de gelo, que o Juca tinha um bar na esquina aqui em frente à faculdade, em frente ao posto de gasolina, o Juca nos arrumou gelo. A Skol havia acabado de lançar a primeira cerveja em lata do Brasil. Se você procurar na história, você vai ver que foi por essa época, 1969, 70, 71. Ainda não era alumínio, era flande mesmo, lata, lata mesmo. Nós enchemos de gelo aquelas balsinhas de isopor e enchemos de latinha de cerveja e deixamos boiando na piscina para eles. Você já deve imaginar que eles não queriam ir embora de Tupã, né? Nenhum deles, mas ficaram maravilhados. Ao ponto de eu pedir ao Vinícius, que era diplomata, que era uma figura poeta da melhor, na melhor qualidade, Vinícius, será que você não faria uma palestra para os nossos alunos aqui no fim da tarde? Quem quiser vir, não vamos nem cobrar nada. E você fala sobre o que você quiser, sobre música popular brasileira, sobre essa divisão de águas da política nacional, como diplomata que você é. Tá? Não, tranquilo, pode convidar. Tá? E eu trabalhava na rádio, Piratininga na época, fazendo faculdade. Muito bem, olha, quem quiser uma palestra, ouvir o Vinícius e tal, aquela sala maior, que cabe 160 pessoas, vai estar aberta. Quando eu cheguei, tinha umas 500 pessoas lá fora, não tinha jeito, né? Todo mundo queria ouvir Vinícius de Moraes, de graça. E amontoou-se do jeito que tinha, colocamos umas caixas de som para o pátio da faculdade ali fora. E eu fui lá na piscina, disse, Vinícius, o pessoal está aí. Tá? Ele saiu, ele tinha um shortinho, com todo respeito, mas daqueles, parecia fio dental para a época. Imagina, uma figura, já tinha alguma idade, um bonezinho de crochê, óculos, copinho de uísque na mão, sem camisa, né? Miquinha já caindo assim, já tinha uma certa idade. E ele saiu descalço, molhado e foi na direção da sala. Eu falei, ele vai fazer a palestra assim? Pois fez. Entrou na sala, o pessoal foi à loucura, aplaudindo. Ele sentou na mesa da faculdade,
pegou o microfone e começou a falar sobre poesia, sobre música, sobre política nacional, sobre o que estava acontecendo com o circuito universitário. E ninguém saiu da faculdade antes, como o show era no dia seguinte, isso foi na véspera. E, de repente eu olho lá no canto o Toquinho, tinha um violão lá, eles estavam brincando também, todo molhado da piscina. Sai o Toquinho, a Marília Medalha, o Trio Mocotó. Tinha eu não me lembro o nome de um dos meninos do Trio Mocotó, tinha um problema de visão, ele era ceguinho de um olho, mas saiu já com o pandeiro, e entraram, depois que o Vinícius estava terminando a palestra, eles entraram na sala da faculdade e começaram a cantar as músicas do sucesso deles. E quem é que disse que as pessoas queriam ir embora? Eu sei que muita gente que talvez esteja nos assistindo viveu essa experiência. E eu sinceramente, eu me lembro, me dá um arrepio assim, ó. Nossa, mas... É um caso praticamente inédito em todo lado, né? E eles saíram, quando eles chegaram em São Paulo, eles começaram a contar isso para os demais artistas que vinham iniciar o circuito. Todo mundo queria sair direto de Marília e vir logo para Tupã. Pô, Tupã, os caras, poxa vida, é a nossa casa, tinha piscina. E foi isso que aconteceu. O Chico não queria ir embora também, arrumou um jogo de futebol aqui à noite para o Politeama, que era ele, os quatro Bom, você imagina, foram shows que acabaram mexendo. Elis Regina com o Falso Brilhante. Aí a única exigência foi que fosse num lugar fechado, não diferente do ginásio, que era um show mais intimista. Ela e Gal Costa, nós tivemos que fazer no Tupã Tênis Clube. E a Gal Costa tinha acabado de lançar um LP em que ela tinha na capa, Índia, um LP dela, em que ela estava vestida de índia na capa com uma rede e com os seios relativamente à mostras. Era meio intuitivo, porque na época não podia ser tão aberto assim. Mas ela era uma mulher muito bonita até hoje, mas na época ainda mais, meio bronzeada e tal. E eu me lembro que todo mundo sentado, ao meu lado o Calu, e ela começou a cantar Índia e não sei o que e tal, e o Calu soltou uma daquelas famosas que ele costuma soltar, e ela parou de cantar e disse: se você fizer isso outra vez, eu paro o show, hein? Aí eu me lembro que o Calu, todo mundo olhou para ele e disse: fica quieto, senão... Ele disse: não, igual a essa eu não vou fazer, não, pode ficar tranquilo, pode tocar. Uma passagem que eu gostaria que você falasse, Mário, quando veio aquele time de futebol de salão do Screte do rádio, Fiore Gigliotti, Faustão... na verdade nós tivemos duas vivências assim. Uma foi quando veio o Fiore com como é que era o nome dele? Oswaldo... Não, era o Barbosa Filho, era o... Não, essa foi quando Oswaldo Maciel recebeu o título de cidadão tupaense. Certo. Aí veio, ele narrava na equipe da Rádio Globo na época já, então veio o Edson Scatamáquia, veio o Loureiro Júnior, que era o gordinho comentarista, enfim, vieram os integrantes da equipe esportiva da rádio que acompanhavam o Oswaldo. Foi uma cerimônia aqui na Câmara Municipal maravilhosa. Porque o Screte do rádio foi um outro jogo de futebol que nós promovemos em benefício, se não me engano, da Casa dos Velhinhos, da Casa dos Velhos, ou da Casa da Criança, eu não me lembro exatamente, mas eram sempre espetáculos em benefício. Um outro momento marcante da Rádio Piratininga foi num aniversário da cidade, em parceria com o Ivan da Sonalto. Havia chegado no Brasil, na época, os primeiros balões de ar quente da América Latina, trazidos pelo comandante Truffi. Isso eu ia perguntar para você. Então, Truffi foi uma fábrica, eu tenho a impressão de que existe ainda, mas ela fabricava alto-falantes, antenas elétricas para carro, daquela que se apertava o botãozinho, ela subia lá atrás. E o comandante Truffi era apaixonado por aviação. Ele criou um clube chamado Clube do Balão do Ar Quente, ou Clube do Ar Quente, alguma coisa assim. Ele foi à Europa, comprou 5 balões desses de ar hoje, né? Tem das fábricas de jeans aí, enfim, e acabou trazendo para o Brasil. E no dia do aniversário da cidade, esses 5 balões foram levados para o Estádio Municipal Alonso de Carvalho Júnior, portões abertos, os 5 balões foram inflados dentro do estádio, num final de tarde, de um dia lindíssimo, quase não havia vento, e os 5 balões foram para o céu. E eu estava dentro de um deles, com um microfone sem fio, narrando a subida daquele balão, 3.000 metros de altura, era
Bom, eu subi 2 vezes. Um dia anterior nós fizemos um voo experimental, saindo daqui de frente à catedral, passando no meio das 2 torres da catedral e descendo lá perto da Fazenda Bandeira, lá para baixo, perto de onde era o Clube de Regatas Paulista, no rio lá, Rio do Peixe. E era assim, você não tinha direção, né? Você tinha que ir com o rádio orientando e os carros embaixo procurando te acompanhar, para onde é que você vai, e diminuindo o calor interno é que o balão vai descendo. Essa foi uma experiência maravilhosa e algo que eu acho que muita gente dos mais experientes, não idosos, devem se lembrar. E outra foi, na semana seguinte, nós trouxemos 2 planadores do Aeroclube de Agudos, que tem um dos maiores, acho eu ainda até hoje, clubes de planadores do Brasil. E eu tive o privilégio e ao mesmo tempo a experiência de descer num planador, com um microfone sem fio também. E aí a minha transmissão primeiro foi o grito, né? Ai! Porque, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como é um planador. Ele cabe praticamente o teu corpo, ele é muito leve, né? As asas grandes, ele não tem motor. E ele é rebocado por uma cordinha, 2 pessoas, eu sentei na frente, desce aquela abóbora aqui assim de acrílico na sua frente, você fica praticamente com o corpo encaixado no bico e atrás de você está o instrutor que dirige o planador. E ele é amarrado numa cordinha, sobe num teco-teco, vai lá em cima. Quando acha que está bom, que tem muitas colunas de ar quente, o planador é solto, simplesmente puxa o gancho e solta a cordinha. E ele vem vindo, puxado, de repente ele faz assim e começa a descer. Até que ele acha uma coluna de ar quente e retoma, e aí sobe novamente e vai embora. Mas foi uma experiência deliciosa, viu? Só para pontuar que você apresentou a Rotativa no Ar, que é um programa que tem até hoje, né, em Tupã, tradicional do jornalismo. Eu tive, digamos, uma responsabilidade enorme, porque o Rotativa no Ar é, sem dúvida, um dos marcos do radiojornalismo de São Paulo, não só daqui, porque a Rede Piratininga tinha o Rotativa no Ar em todas as suas emissoras e exigia que fosse um programa de altíssima qualidade jornalística, cobrindo o Ocidente, Oriente e Ocidente, presente nos 5 continentes, repórteres buscando a informação, teletipos, pesquisando o que acontece pelo mundo. Aí entrava uma voz, né? Notícia, Rotativa no Ar. Para os jovens, Rotativa são aqueles cilindros que giram para que o jornal seja impresso. Então imagine você trazer a rotativa do jornal para uma emissora de rádio, Rotativa no Ar. Essa era a ideia, e essa era a abertura do Rotativa, que eu nunca mais esqueci. Tanto é que tem aquele slogan que fala, parem as rotativas. Parem, né? Isso, parem as máquinas ou parem as rotativas. Tá? Mas o Rotativa era um programa que era muito respeitado, e acredito seja, pela postura de quem acabava assumindo o Rotativa, porque por mais que você fosse amigo, colega, conhecido, por mais que a cidade fosse relativamente pequena e te permitisse cruzar a todo instante com todas as autoridades, a gente mantinha uma certa distância e dizia a essas autoridades, pelas perguntas, pela postura que a gente assumia, que o senhor faça a melhor administração, porque se o senhor fizer algo errado, eu vou ter que cobrar em nome das pessoas que me atribuíram a responsabilidade de estar à frente de um microfone. Muita gente fala, você não vai se meter com política nunca. Enquanto eu puder continuar fazendo política com um microfone, com uma câmera e com um papel do jornal, eu vou continuar fazendo, porque você faz muita política, independente de ser partidária ou não. E isso, graças a Deus, me tem sido permitido, sabe? Desde essa época, o Juan e o Ananias nos davam total liberdade e total apoio para fazer o que a gente achava que era de melhor. E você também teve uma coluna no Jornal de Tupã? Eu tive uma coluna, na verdade, era quase automático, é quase automático. Quando você entra numa emissora de rádio, especialmente fora das grandes cidades, capital e tudo mais, o jornal local já tem a tua identificação. E é fácil para o jornal local te puxar, vem cá, quer escrever uma coluna para a gente, ou não quer trabalhar conosco, porque a informação você já tem, então tá.
E eu comecei a escrever uma coluna ainda na época do Veriano Marx, do Veriano. E parece que o Carlinhos hoje dirige a Folha do Povo, é isso, né? O filho do Veriano. O Carlinhos era molecão também, estava começando a querer mexer com a coisa. E eu chamava-se Cumbuca do Universitário, porque foi a primeira tentativa de aproximação de uma linguagem jornalística mais voltada para as universidades, para as faculdades que surgiram em Tupã, que apesar de ser uma cidade relativamente pequena, se você comparar com Prudente, comparar com Bauru, com Marília, com Araçatuba, por exemplo, relativamente, eu estou sempre colocando isso, porque uma cidade não é pequena pelo seu tamanho, pelo número de habitantes, ela é pela sua postura, sabe? Pela sua compreensão de que civilização se faz independente do número de pessoas. Tupã sempre teve uma iniciativa interessante. Para você ter ideia, nós tínhamos, na época, a Escola Superior de Educação Física da Alta Paulista, a FADAP, a FACAT, a FAFIT, que foi uma das primeiras, se não foi a primeira, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e nós tínhamos a ESEFAP, quer dizer, eram 5 faculdades. Depois é que começaram a surgir outros cursos. E nós já criamos imediatamente os Jogos Acadêmicos de Tupã, o JATU. E as primeiras organizações couberam a Faculdade de Educação Física, e a gente tinha tudo na mão, né? A logística era nossa. Mas a participação das outras faculdades era imensa, e a gente tinha possibilidade de promover, porque as emissoras de rádio também nos ajudavam muito, e os jornais. A gente tinha muita abertura para isso. 76 surgiu o Superior, na verdade, que não era diário, era o Superior do Nelson e do Arnaldo. Eu até tive a oportunidade de dar um abraço nos dois passando por aqui. E aí nós tivemos o fortalecimento dessa área também. Tínhamos já na época o Jornal de Tupã, tínhamos a Folha do Povo, tínhamos o Jornal da Região, que era do Correia Neto, que trabalhava mais a questão da região da Alta Paulista, tanto que ele tinha um outro título, que era Jornal da Alta Paulista, que saía quinzenalmente, atingindo a região toda. E eu tive essa coluna, mas foi uma primeira experiência mais voltada para a área universitária da cidade. E como é que, hoje você é apresentador da RBS, como é que a TV surgiu na sua vida? Quando eu voltei para... Eu tive um privilégio com 7 anos de participar de um filme nacional no Rio de Janeiro, né? E o circo propiciou isso em Araçatuba. O circo estava em Araçatuba, veio uma caravana de artistas do Rio fazer uma apresentação e acabaram indo ao circo assistir um espetáculo. E eu participei da peça. E o Renato Mursi, que foi um dos maiores radialistas da Nacional do Rio, era casado com a Eliana Macedo, na época a principal atriz de cinema do Brasil, na década de 50 até a década de 60. E o tio da Eliana era o Adson Macedo, diretor, tinha uma produtora de filmes e tinha um roteiro prontinho para a Eliana, chamado Maria 38. Mas ele precisava de um garotinho. A Maria era uma malandrinha que vivia na Lapa, nas boates da Lapa, que é cooptada por uma quadrilha para ajudar essa quadrilha a dar um golpe numa família que residia num palacete na zona sul do Rio de Janeiro. Quer dizer, a história verossímil até hoje. Os pais haviam morrido e o garotinho tinha ficado com uma herança enorme, ele e a irmã. E como tutores, os tios, que foram, segundo os pais pediram, os tios eram os tutores do menino e da menina, da Anabela. E ela é cooptada por essa quadrilha, ela tem que se apresentar lá no palacete como se fosse uma babá experiente, com uniforme, com experiência internacional e tal, e ganhar o emprego para ajudar a quadrilha a raptar o menino e pedir um resgate. O plano era isso. Só que ela não sabia do plano. Eles dizem só metade para ela, ó, por enquanto você se emprega lá, depois a gente te conta qual vai ser o plano. E ela vai, mas era uma moça de boa índole, apesar de tudo. Nunca tinha tido chance. E ela começa a cuidar, o menino era um capeta, né? O filme é esse. E ela começa a cuidar do menino com a malandragem dela, fingindo ser uma babá, mas fora da visão dos tios, enfim, da casa. Ela e o menino, peraí, calma lá, peraí, baixinho, né? Comigo o buraco é mais embaixo, as gírias eram da época, né? Parangolé aqui é naquela base, né? Uhum. E aí o filme mostra a aproximação dela com o menino, a afeição que ela começa a tomar pelo menino, o amor que o menino começa a desenvolver por ela. A história é muito bonita, ao ponto dela resolver, inclusive, mudar de vida. Poxa vida, eu nunca tive essa oportunidade, uma casa riquíssima dessa aqui, uma criança que me ama e tal.
Ela volta o dia que os bandidos vão contar para ela qual é o plano. Diz, olha, o plano é raptar o menino. Não, negativo, agora não. Peraí, vamos lá, vocês podem roubar a casa, fazer o que vocês quiserem. Agora no menino vocês não tocam. E aí o filme se desenrola nessa trama. E o Renato Murso convidou meu pai, disse, olha, leva o Marinho para fazer um teste. E a gente achou que aquilo ia ficar por isso mesmo, porque a comunicação era muito difícil, aquela história do telefone que eu contei anteriormente, era muito pior. E eu não sei como o Renato Murso conseguiu descobrir, 6 meses depois, que o circo estava em Presidente Venceslau. Você vê, nós estávamos em Araçatuba, 6 meses depois estávamos em Presidente Venceslau, chega um telegrama do Renato Murso, traga o Marinho. E eu fui para o Rio com o pai, fiz o teste com quase 100 crianças e acabei passando. E fiquei 3 meses no Rio fazendo o filme. Foi uma experiência maravilhosa, com 7 anos de idade. Eu já tinha experiência de palco de circo. Quando eu fui para Lages a segunda vez, em 1980, eu fui para trabalhar num complexo de comunicação chamado SCC, Sistema Catarinense de Comunicações. Eles tinham uma emissora de rádio AM, uma emissora de rádio FM, um jornal chamado A Serra, e tinham uma emissora de televisão autorizada para entrar em funcionamento. Ela estava terminando o prazo de testes de 10 anos, que eles tinham que colocar a emissora no ar. E eles não estavam conseguindo. Quando eu cheguei, fazia um mês que eles tinham conseguido colocar a emissora no ar, para não perder a licitação, o edital. E estava iniciando um processo de televisão, então, local em Lages, com uma emissora que ainda não tinha rede nacional, chamada TV Planalto. A Perdigão, famosa Perdigão na época, era muito forte, era uma das sócias do Roberto Amaral, que é o proprietário hoje do SBT em Santa Catarina, da rede, da afiliada do SBT, e era ele quem tinha essa emissora. E eu fui trabalhar na rádio, porque ele já me conhecia de rádio anteriormente, por aquela primeira passagem por lá, em 74, 75. E por essas conjuminâncias do destino, a minha experiência de palco, aos poucos acabou surgindo. Em 15 dias eu já fazia um comentário na TV, na área esportiva, porque a minha área de formação é essa. Comecei a coordenar a parte de esportes, resolvemos cobrir os Jogos Abertos de Santa Catarina em 1981, de uma forma como hoje o ESPN, o Sport TV fazem, ou seja, o dia inteiro esporte, o dia inteiro transmissão esportiva. Nós cobrimos em Lages com um par de micro-ondas só os Jogos Abertos de Santa Catarina, por aquelas experiências que eu tinha vivenciado aqui com o Calu, com o Nelson Lourenço, de Jogos Abertos, que nós andamos pelo interior de Santa Catarina, de São Paulo, organizando Jogos Abertos do interior de São Paulo também. Então, quando eu percebi, eu estava envolvido também com televisão. Eu nunca tinha feito. Mas eu nunca tinha feito rádio quando o Ronaldo Goy me convidou para fazer rádio. E eu nunca perdi nenhuma oportunidade de ir lá na discoteca, de ir na mesa de som, perguntar para o Deneval como é que funcionava a questão de colocar uma cartucheira nova no ar, como é que funcionava. Enfim, se eu posso deixar algum tipo de mensagem para a garotada, não tenho medo, nem vergonha e nem preguiça de experimentar tudo que vocês puderem, em todas as áreas. Então eu me considero privilegiado na comunicação, porque quando eu comecei em rádio me foi permitido experimentar de tudo. Quando eu comecei em televisão me foi permitido, e era necessário, porque ninguém sabia fazer televisão, e nós tínhamos que fazer 8, 9 horas de programação local, numa cidade menor do que Marília. Menor do que Marília. Marília tem o quê de habitantes hoje? Hoje é a base de uns 200. 200? Então, lá era 120 mil habitantes. E era uma cidade, modestamente falando, campestre ainda, muito fazendeiros, e não havia muitas indústrias. Culturalmente, era uma cidade ainda por ser preparada, embora a tradição gaúcha fale muito alto no interior de Santa Catarina. Pouca gente sabe, mas gaúcho, como eles chamam, não é quem nasce no Rio Grande do Sul. Gaúcho, o verdadeiro gaúcho, é aquele que ama a terra, que se relaciona com os animais com muito carinho, com muito respeito, e que saiu do interior do Rio Grande do Sul, lá do oeste, da região das Missões, que avançou por Santa Catarina, que chegou ao oeste do Paraná e que hoje praticamente cobre até Rondônia e o Acre. Tem muitos gaúchos. É aquele pessoal que admira a tradição, sabe?
e me fez aprender a admirar e a gostar demais da cultura chamada tradicionalista, que é o nosso caipira do interior daqui, de Piracicaba, de Sarto, sabe? Você não tem que ter vergonha das suas origens, sabe? De forma nenhuma. Quando eu brinco, às vezes, olha, cuidado que virou o prato, a Inês é morta, pega a faca, aquela corta, né? Esse nosso daqui de São Paulo, que muitas vezes as pessoas chamam de caipira, tal. Não, isso é caipira, tal. Oh, meu amigo, isso é nossa raiz, sabe? Lá eles têm... O próprio gaúcho brinca muito com essa coisa, o Cusco. Cusco é o cachorro, eles dizem, né? Como é que você faz para saber se a água está bem quente para o chimarrão? Você põe a água na boca, dá uma borbulhada e cospe no Cusco, né? Cospe no cachorro. Se o cachorro sair gritando, ai, queimou, né? Então é sinal que a água está boa, está quente. Mas como é que vai pôr na boca antes, né? Eles têm histórias maravilhosas desse tipo. Mas eu comecei em televisão desta forma, fazendo de tudo que se precisava. Já tinha experiência de palco, de interpretação, já tinha experiência de cinema, com câmeras, mas a minha primeira passagem, eu acho que merece ser contada. Eu fiquei na casa do Calu, porque eu havia chegado em Lages e ainda não tinha definido se eu ia permanecer ou não, e já fui para a televisão, já me disseram, não, você vai ter que fazer comentário esportivo num programa chamado Esporte e Visão. E eu estava na casa do Calu, até consegui um apartamento, tal. O Calu morava num bairro onde mora até hoje, lá em Lages. E eu fui, eram gravados os programas, e eu gravei o primeiro comentário. Literalmente falando, do ponto de vista de qualidade do comentário esportivo, eles adoraram. Eles disseram, não, mas você está me dizendo que não é comentarista? E eu não era, eu era repórter, na verdade. Mas eu tinha todo o linguajar técnico que a Faculdade de Educação Física tinha me dado. E eu tinha feito 5 cursos técnicos, basquete, vôlei, atletismo, natação, ginástica olímpica, 6, e futebol. Cursos de um ano inteiro, de TCC. Não existia ainda especialização lato sensu e mestrado no Brasil, porque não haviam mestres no nosso país em educação física quando eu me formei. Não tinha mestrado em educação física. Tinha esses cursos técnicos que equivaliam à especialização. Então, o linguajar era perfeito, mas eu não tinha experiência ainda com câmera. Eu me recordo que na primeira vez que eu gravei, disse, olha, Mário, você vai ter que olhar para a câmera, falar uns 30 segundinhos sobre esse assunto, volta para o apresentador, ele dava uma outra notícia, o Esporte Visão era assim, era semelhante ao que a TV Guaíba de Porto Alegre fazia. E aí ele termina de dar a informação, lateral esquerdo do Internacional não vai poder jogar porque fraturou, não sei o que, Vinha para o comentarista e disse, olha, a perda desse lateral é o que vai marcar o time, porque a defesa está toda montada exatamente pelos avanços desse menino, que é um bom jogador, tal. Você tinha que fazer um pequeno comentário sobre isso. Voltava para o apresentador, tal, ele chamava mais uma matéria, era assim que era o programa. Então eu, de comentarista, entrei. Bom, o Internacional realmente vai fazer o possível para desenvolver, e pisquei desordenadamente. Muito bem, quieto. O programa inteiro, eu gravei e tal. Teoricamente, a linguagem era perfeita, mas quando eu cheguei à noite na casa do Calu para assistir o programa, só Calu, pela primeira vez eu vou aparecer na TV, vamos lá. Aí o Calu morreu de 10 anos. Pra que isso aí? Bem, o Calu é muito calmo, né? Muito tranquilo, né? O Tupã conhece. Ele disse, pra que isso aí? Pra que piscar tanto? Eu falei, Calu, eu não vi que eu pisquei. Eu não vi, para mim estava normal. Então, mas eu tinha piscado desordenadamente. Falei, fica tranquilo, fica calmo, amanhã eu não vou piscar. Aí fui para a TV no dia seguinte, tal, para não piscar, evidente. A notícia tal, vai contigo, Mário. Bom, o Internacional realmente vai desenvolver uma partida importante e não sei o que, e não pisquei. Não pisquei, mas ficou horrível, porque ficou com o olho arregalado o tempo inteiro e eu forçando para não piscar nada. Aí fui à noite para casa do Calu, né? Ligamos a televisão, falei, ó, não pisquei, Calu. Quando entrou, ele disse, mas pra que esse olho arregalado aí? Eu falei, cara, eu não sei, eu falei para você que eu não ia piscar e fiquei preocupado em não piscar. Do terceiro dia em diante, eu falei, quer saber de uma coisa? Desculpem a expressão, mas aperta o botão e deixa correr o barco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como se eu estivesse no palco do circo. Aí me lembrei, eu vou fazer como o Watson Macedo me disse quando eu tinha 7 anos de idade, esqueça a câmera,
faz de conta que você está conversando com alguém que está ali. Ó. E estou conversando com o senhor, com a senhora. Nesse momento, os senhores estão aí na sua casa, no seu sofá, ou na sua cozinha, ou na sua sala, onde tem um aparelho de televisão. Está no barzinho da esquina aí, assistindo a TV Câmara, não é isso? Tomando uma cervejinha. Então, eu tenho que conversar com você. E eu tenho que imaginar só isso. Eu não tenho que me preocupar se eu estou piscando ou se eu não estou. E foi a maior lição que eu pude ter, foi a primeira grande lição, mas eu pude experimentar isso, sabe? Sem me mandar embora no primeiro dia, por exemplo, que seria algo... Não, você não serve para a TV. E muita gente, às vezes, não tem essa chance. E a partir daí, meu amigo, até hoje me perguntam, mas parece que você está na sua... O maior elogio que eu recebo hoje, juro, que é o que me faz bem ao ego, por um lado, mas à modéstia, por outro, é quando alguém chega e fala assim, poxa vida, Mário, mas você na televisão parece com o que você é aqui fora mesmo. Mas é isso que tem que ser, não pode ser diferente, não é? Quanto mais você consegue ser aqui na frente das câmeras, com luz acesa, exatamente como você é fora daqui, mais você vai fechar o que eu chamo de credibilidade real, porque a televisão te dá uma credibilidade virtual. Tem gente que interpreta um comentarista sério, maravilhoso e tal, aí sai na esquina, chega no supermercado, a senhora fala, bom dia. Ele diz, bom dia por quê, minha senhora? Não lhe conheço, quer dizer, pô, não é a mesma pessoa, então não tem jeito. A virtual, que é aquela credibilidade que você atribui a uma pessoa que você vê todo dia na televisão, ela vai sendo construída tijolinho por tijolinho quando a pessoa te encontra, quando você tem chance de mostrar para ela que você não é diferente do que realmente demonstra ser. E eu vou te dizer que eu me sinto muito feliz de fazer o que eu gosto. São quantos anos já de profissão? Eu acabo de participar de uma cerimônia lá em Santa Catarina, que eles promovem em Chapecó, curiosamente, 2 meses antes daquele episódio, que comemorou os 50 anos de atividade na comunicação, que é justamente esse, 66, que eu comecei aqui em Piratininga, embora eu já trabalhasse com comunicação antes disso, mas aí no palco New Circo. Uhum. Você falou Chapecó, você participou na cobertura agora dessa tragédia que comoveu não só o estado de Santa Catarina, mas o mundo todo, né? Como é que foi controlar a emoção aí numa hora dessa? Esses anos aí, 50 anos de carreira, te permitem... Eu te confesso que não foi nada tão simples quanto possa parecer. Mas, ao mesmo tempo, eu só fui sentir o peso disso uns 3, 4 dias depois do ocorrido. Depois do final daquele episódio da transmissão que foi para 16 países no mundo todo, com a narração do Galvão Bueno aqui pela Globo e conosco lá no Palanque. Eu e a Vanessa Hubner, que é a menina de Chapecó, que hoje trabalhou conosco na RBS lá. Temos uma emissora em Chapecó e que hoje trabalha na prefeitura da cidade. Então, me convidaram por uma série de fatores. Curiosamente, a primeira transmissão que eu fiz de um jogo de futebol ao vivo na televisão foi Inter de Lages e Chapecoense lá no estádio de Chapecó, em 1981. Eu andei 350 quilômetros em terra para chegar a Chapecó lá em 81, porque não era asfalto ainda, de curitibanos até Chapecó. Fui a Chapecó nos meus primeiros jogos abertos de Santa Catarina como técnico auxiliar da equipe de vôlei feminino de Lages, lá em 75, quando eu cheguei em Lages. E já trabalhava na Rádio Princesa. Então eu tinha e tenho uma relação com Chapecó muito forte, muito interessante. E o Jornal do Almoço, que eu apresento, vai para 31 anos, agora dia 5 de maio, entrou em Chapecó na íntegra, gerado por Florianópolis, por uns 20 anos. Depois é que Chapecó começou a ter, por uma emissora, parte da programação gerada, produzida localmente, como acontece aqui, imagino eu, com a TV Tem de Bauru, com a TV Tem de Marília, eventualmente tendo a sua programação local. Mas eu continuo entrando em Chapecó, em Blumenau, em Joinville, em Criciúma, em Lages e em Joaçaba, que são onde temos emissoras. Parte do Jornal do Almoço continua ingressando lá. Então, na véspera, eu tinha ido para Chapecó, o avião caiu no dia 28 de novembro, eu não fui escalado para ir na primeira leva, no primeiro dia. Mas a direção percebeu claramente que, por essa relação que eu tenho, que é muito forte com a região,
eu não podia ficar no estúdio aqui simplesmente chamando as matérias. Aí me colocaram num carro às 7 horas da noite, porque não tinha mais voo para Chapecó, para que eu estivesse lá no outro dia de manhã para poder fazer o jornal ao vivo de lá. E eu viajei quase 8 horas de carro e no dia seguinte entrei no Bom Dia e comecei a entrar na programação local, ancorando de lá. E era para ficar 2 dias, a expectativa era essa, mas o atraso na liberação dos corpos lá de Medellín, e eu comecei a permanecer em Chapecó. Eu não tinha nem levado roupa, engraçado, mas eu não tinha levado roupa suficiente para uma semana. Eu tive que sair comprar uma camiseta desse tipo aqui, cinza, uma outra azul, para poder entrar com paletó, sem gravata. Não exigia isso, a não ser no dia do evento mesmo, e aí eu não tinha como não ir de gravata, de respeito, inclusive, a todos os que chegaram assim. Mas durante a cobertura eu me vesti adequadamente, de maneira sóbria, e fui permanecendo lá. Quando definiu que os corpos chegariam no dia seguinte, que eles fariam lá na Arena Condá um evento relativamente parecido com o que foi feito lá em Medellín, no Estádio do Nacional, que foi uma demonstração de superioridade civilizatória, eu diria, sabe? Provando que futebol tem que ser para isso, e eu acho que de algum modo, se fica alguma coisa positiva de tudo que aconteceu, eu ainda espero que seja isso. Percebo gradualmente uma melhora na forma de participação das pessoas. Meu diretor me ligou na noite anterior, eu tinha ido para o hotel, disse: Mário, o pessoal de Chapecó pediu para te liberar para apresentar a cerimônia amanhã. Você quer fazer? No primeira instância, eu disse: olha, eu vim para cá para trabalhar, eu estou à disposição da emissora. O senhor é quem me disse, se o senhor quiser achar que eu devo fazer. Ele disse: não, mas eu queria saber se você está à vontade para fazer. Eu falei: olha, alguém vai ter que estar à vontade para fazer. Se não for eu, vai ser alguém. Eu estou à disposição. Se precisar, podem contar comigo. Mas não parei muito para imaginar o que havia acontecido em Medellín, com aquela cobertura, com aquela apresentação de um âncora, um rapaz e uma moça maravilhosa, né, que realmente, queira ou não queira, mas de uma elegância toda à prova, o casal que apresentou lá aquela cerimônia. E eu passei a noite pensando muito no que ia acontecer no dia seguinte. E aí me disseram que o Cid Moreira viria para fazer o Salmo. E eu tenho uma relação de amizade com o Cid há muitos anos. O Cid brinca muito comigo, porque ele está no Guinness Book como o apresentador mais longevo de telejornais em televisão brasileira. Ele apresentou o Jornal Nacional por 26 anos, 6 meses e 23 dias. E antes que eu completasse 26 anos de Jornal do Almoço em Santa Catarina, ele eventualmente ia até lá, saímos para jantar, e ele dizia assim: preciso falar com o Nelsinho Sirotsky, que era o meu patrão. Disse: por quê, Cid? Vou pedir que ele te retire do Jornal do Almoço um pouquinho, ponha no Bom Dia Santa Catarina, para quebrar essa sequência. Então. E eu dava risada, porque eu não estou preocupado com o Guinness Book, né? Não é essa a ideia. Muito embora possa acontecer a qualquer momento, porque depende só de um processo, né? E a comprovação do tempo é básica. Mas me disseram que o Cid viria. E eu fiquei feliz, embora ele esteja bastante abalado fisicamente. A esposa dele é uma pessoa maravilhosa. E nós conversamos muito num camarim antes de irmos juntos para a barraquinha onde aconteceu a participação de cada um. E eu sou muito sincero a vocês, você vai dizer, bom, embargou a voz em algum momento? Teve um determinado momento que eu tive que dar e aí tem um segredinho que vale para quem mexe com essa área. Se você morder, sabe, a parte interna da bochecha, por dentro aqui, por exemplo, dá uma mordidinha para doer, não para tirar sangue, mas... Porque aí você você dá uma estancada, teu organismo automaticamente se volta para onde está indo dor. Dá uma mordidinha, engole a saliva e toca o barco. Quer dizer, não é fácil, porque eu tinha entre os mortos
pelo menos 2 colegas do dia a dia. Um menino de Chapecó, que era o nosso repórter, e um câmera que durante a semana anterior havia trabalhado no estúdio comigo, no Jornal do Almoço. Então, foi algo assim que, além de conhecer a maior parte dos jogadores, porque embora eu não faça esportes, futebol, normalmente eles vêm ao estúdio para dar entrevistas ao entrevistador da área esportiva, ou a menina que faz, a Suiane, que faz o Globo Esporte, porque o cenário é o mesmo. Você vira de um lado, tem o cenário do Globo Esporte no canto e o cenário do Jornal do Almoço aqui. Termina o Jornal do Almoço, as câmeras se reposicionam, já começa o Globo Esporte 10 segundos depois. É só a vinheta entrar. Então, normalmente, os jogadores estão por ali, né? E eu mexo com essa área também, queira ou não queira, a área esportiva, por formação. Aliás, eu deixei de mexer não por vontade própria. Eu fui sendo retirado da área esportiva compulsoriamente pela minha direção, aos poucos, e quando eu percebi, eu não estava mais na área esportiva, embora seja a área em que eu me sinta melhor preparado, modestamente falando, para trabalhar. Mas e a outra área? Eu tive que buscar um aperfeiçoamento, tive que me aplicar muito, tive que ler bastante. E eu acho que o grande segredo é isso, porque base escolar eu não tive. Eu estudei em circo, viajando 18, 19 transferências por ano. Então, é possível fazer isso? Você gosta de estudar? Se você não gosta, tente desenvolver o gosto pelo estudo, sabe? Leia muito, vá no banheiro, que é um lugar maravilhoso para se ler. Se não tiver nada para ler, leia a bula do shampoo. Mas leia o tempo todo que você puder, independente de trabalhar com comunicação. Isso vai abrir tua visão, isso vai te permitir se expressar com mais facilidade. Se é que eu posso deixar uma mensagem aí. Tá certo. Ó, a gente está com o tempo estourado, assim, precisava de mais ele passou uma semana com a gente aqui, gravando um programa com a gente, porque com certeza mais histórias aí a gente... Nossa, maravilhoso. Foi muito bom mesmo. Dernival, valeu a pena aí, né, Dernival? Valeu, a Dernival tá todo... Hoje relembrou aí os momentos do rádio e tal. Eu só queria lembrar, se me permitir, de um outro colega técnico da Rádio Piratininga no meu tempo, que certamente seja conhecido de você, chamado Ailton Bonassa. Bonassa depois enveredou pela fotografia, acredito eu, não sei se ainda se mantém ligado a isso. Mas o Ailton era o tipo, e o Dernival deve saber do que eu estou falando, era o tipo do técnico de som que não se conformava em só colocar disco ou abrir microfone, não. Ao ponto, uma vez, de não havia LED pisca-pisca para você comprar por metro e pregar na frente da sua casa comercial na época de Natal. Não havia isso. Você tinha que comprar lâmpadas, montar bocaizinhos e você fazia aquele monte de lampadinhas para pendurar. E eu me lembro que uma vez o Ananias e o Juan pediram, a gente podia enfeitar aqui esse quadrado aqui em cima, em volta das janelas da Rádio Piratininga, você passa ali, hoje é uma loja, se não me engano, não é mais a rádio, mas ainda mantém as 3 janelas lá em cima. E o Ailton disse assim, a gente podia colocar umas lampadinhas pisca-pisca em volta aqui e tal. Aí o Ananias disse assim, poxa, mas pisca-pisca é muito caro pisca-pisca, você tinha que comprar o aparelho que ficava piscando e era um negócio caro na época. Aí o Ailton falou, não, eu vou fazer um pisca-pisca. Pegou um prato de tocar disco, soldou a cada pedacinho assim, de 2 dedos, ele soldou um sensorzinho ligado num fio, que ia para baixo do eixo, e botou um araminho assim, que quando passava em cima acendia a luz. Virava o prato, esse espaço aqui apagava a luz. Passava no próximo sensor, acendia a luz. E ele ligava o prato para girar. Se ele estiver assistindo e está lembrando disso, ele deve estar dando risada. Mas o Mário foi guardar isso. Mas eu tive que guardar. Primeiro pela engenhosidade do Ailton. E depois, porque nós dois nos metemos a subir na área externa para pregar a lâmpada. E cada vez que eu passo na Avenida Tamoios, que eu vejo a altura que nós dois subimos, sem corda, sem nada, simplesmente agarrado naquela coisa, e pregando e amarrando. Tá? Sem rede embaixo. Sem rede embaixo. Olha, eu fico pensando que loucura, que doideira que a gente fez. Eu não faria isso hoje nunca mais na vida. E era só botar uma escada mais alta e subir por ela. Não, mas nós resolvemos sair pela janela, ficar agarrado, eu segurando e ele pendurando. Não precisa de escada, não. A gente não precisa de escada até hoje. Então tem algumas passagens que são maravilhosas e outras que certamente eu vou
Eu vou omitir por esquecimento, pelo amor de Deus, não é por desleixo não, viu? Tá certo, mas olha, eu queria agradecer demais a presença sua aqui, foi um bate-papo muito gostoso aí. Foi demais. E agradecer também o Maurinho Magrão, que participou aqui com a gente, esse TV Câmara Recebe, mais do que especial. E dizer assim que a TV Câmara está de portas abertas, a próxima oportunidade de você vir a Tupã, com certeza não esqueça de vir aqui, gravar com a gente, relembrar esses momentos. Grandes momentos. Né? Grandes momentos incríveis aí da nossa cidade, né? Que você trouxe aí histórias aí, Tupã, muito bacanas aí. Eu mesmo não conhecia essa questão dos festivais, então muito legal a gente reportar isso hoje, resgatar isso para as novas gerações, e é muito legal. Só queria te agradecer imensamente, viu, por você ter vindo aqui. Eu só quero dizer que a última vez que eu estive em Tupã foi a convite da Câmara Municipal. Eu vim para receber, na época, a primeira medalha Luiz de Souza Leão, aqui na Câmara Municipal, e muito me honrou poder ter vindo, e já faz quase 15 anos, se não me engano, 12, 13, 14 anos, eu peço até que vocês puderem dar uma verificada, mas foi a última vez que eu tive condições de vir a Tupã. Eu lamento não poder vir mais durante o ano. Lamentei não poder ter vindo no encontro dos radialistas recente. Mas é como se eu não tivesse ido embora. Eu só peço que vocês, porque está no meu coração e na minha memória eternamente. Muito grato a todos vocês. E como eu digo no final do jornal, há 31 anos, vamos fazer uma boa tarde, vamos fazer uma boa noite, ou vamos fazer uma boa manhã. É assim que eu termino o jornal lá, há 31 anos. Tá certo, a gente agradece imensamente. Para você aí de casa também, o nosso muito obrigado. Continue acompanhando a programação da TV Câmara. Até um próximo programa.